Olá, eu sou Mônica Sampaio de Mello, pastora, escritora, karateca e sua irmã em Cristo, espero. Eu quero conversar com você sobre um assunto que nós todos precisamos estar preparados. Tá? Não só sobre a nossa, como a dos outros. O quê? Morte. Morte é uma passagem que nós precisamos, nós cristãos precisamos estar preparados. Porque tem muita gente que paralisa quando uma parte da sua história termina por causa do luto. É difícil, luto é difícil, morte de ente querido é difícil. Vocês que conhecem a minha história sabem que há 16 anos atrás teve uma morte trágica na minha vida, que foi a minha mãe, que morreu atacada pelos cachorros da nossa casa, cachorros nascidos na nossa casa. A gente não tem certeza do que aconteceu, só do que os bombeiros falam. Mas, enfim, foi algo terrível, que nós tivemos que lidar com isso. Depois ocorreu novamente uma morte na minha família. E há 5 anos atrás, a morte do meu filho mais velho, que foi assassinado após ser assaltado, morreu aos 32 anos. É tudo muito difícil para nós humanos suportarmos. Mas como eu creio que Deus existe, e que Deus tem um plano para cada um de nós, e que a vida não se limita aqui na Terra, aqui é passageiro, e que o destino de todos nós é a vida na eternidade, com Deus, com Jesus, aquele que crê em Jesus Cristo. Essa é a finalidade de todo o sacrifício de Jesus, é levar pessoas com ele, levar almas com ele para morarem no céu. Então, por que depositar as nossas esperanças somente na terra? Por que ficar tão desesperado? Por que ficar desesperado quando uma pessoa morre? Eu sei que é absolutamente normal e previsível esse sentimento horroroso de perda, né? Eu passei por essas 2 experiências terríveis na minha vida. A primeira eu não conhecia Jesus ainda, mas por causa dela eu vinha conhecer Jesus e fui totalmente amparada pelo Espírito Santo e conduzida por ele para poder passar por essa segunda experiência, que foi a morte do meu filho. Tem muitos cristãos que a gente vai falar sobre morte, eles não querem, não estão preparados, não entendem qual é o sentido. Assim, quando a gente fala que um cristão vai morrer, ou que um cristão morreu, a gente tem que lembrar que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Ele não está mais na terra, não está mais sofrendo, não vai mais adoecer, não vai ser assaltado, não vai, sabe? Não tem mais, não corre mais nenhum risco. Então, nós conduzindo a nossa vida que de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, para que possamos viver uma vida produtiva e nos moldando o nosso caráter à semelhança de Cristo, nós vamos garantir a nossa ida para o céu. Então, por que ter medo do céu? O que você acha? Olha, e às vezes eu vejo pessoas com medo de morrer.
cristãs, tá? Agora estou falando aqui da minha casa, né? Da minha praia, que morrem de medo de morrer, morrem de medo de morrer. Ai, meu Deus, morrem de medo de morrer. E a vida que levam não é uma vida das mais fáceis, não. Mas mesmo assim, morrem de medo de morrer. Nós precisamos mudar esse pensamento, sabe? É claro que quando o ente querido se vai, nós vamos chorar, sentir saudade, isso é normal. O que não é normal é o medo da morte. Tá? É o medo da morte e óbvio que aquelas pessoas que não conseguem sentir o consolo do Espírito Santo e passam anos e anos e anos agarrados à imagem daquele que morreu. Né? Então, um dos desertos que as pessoas vivem é exatamente o medo da morte. E eu queria comentar com vocês isso hoje. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Se você perdeu um parente e era cristão, lembre-se dessa palavra, está em Provérbios, está em Salmos, desculpa. Deus tem prazer na morte dos seus santos, daqueles que são separados para Ele. Tá? E eu vou te falar uma coisa, mas alguém pode falar assim, mas eu não sei se meu parente foi salvo, porque aceitou Jesus, mas é, se afastou um pouco. Só que essa pessoa sabe a quem invocar, não é? Sabia quem invocar. E eu creio que aquela passagem ali de Jesus Cristo na cruz entre dois bandidos e a salvação daquele bandido ali que ele teve naquele momento, um lampejo de lucidez espiritual, né? E pediu para Jesus se lembrar dele. Ali naquele momento ele foi salvo, porque ele adorou Jesus na cruz. Ele sofrendo do jeito que ele estava sofrendo, ele adorou Jesus na cruz e Deus sempre coloca as duas alternativas, né? A bênção e a maldição. Assim, olha, está sempre está na sua frente, próximo a você, o caminho da bênção e o caminho da maldição. É, tanto que estavam os dois bandidos, os dois ladrões da cruz. Um reconheceu Jesus e o adorou, e o outro negou Jesus. Na mesma condição, todos na mesma condição. Então, aquela passagem ali dá uma baita de uma esperança de que a capacidade, a vontade, não só a capacidade, né? Não seria a capacidade, mas a vontade de Jesus salvar. Naquele momento ele salvou. Então eu vejo assim que realmente não compete a gente dizer quem foi salvo e quem não foi salvo, porque Jesus ele chega nos momentos e nos lugares mais inusitados, né? Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso e não permitisse que a sua vida paralisasse por medo da morte ou pelo luto da morte de alguém querido. Siga em frente. A vida na Terra é um quartel e soldado no quartel tem serviço. Quando você se mergulha de cabeça no serviço que Deus tem para você na Terra, viver se torna mais fácil. Fique na paz, compartilhe essa mensagem com quem você acha que está precisando. E se quiser, tem mais mensagens sobre esse tema. Você está prestes a sair do deserto, que é a série que eu estou falando. Eu não sei se eu não me lembro se eu apresentei ela antes. Hoje é domingo, dia 11 de outubro de 2020.
tem mais mensagens sobre essa série lá no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Mello. Você procura em playlists e aproveite e se inscreva no canal. E se você quiser adquirir meu livro Você Está Prestes a Sair do Deserto, é só você ir no site da editora, www.editoramultifoco.com.br.